Ele achava que conhecia todos os segredos da esposa, mas quando decidiu segui-la disfarçado de motorista de aplicativo, descobriu uma verdade que abalaria para sempre tudo o que acreditava saber sobre amor, dinheiro e casamento. "Para onde, senhora?" Rodrigo Santana perguntou, ajustando o boné e óculos escuros que compunha seu disfarce perfeito. Sofia entrou no banco traseiro do Honda Civic prata, sem nem olhar direito para o motorista. "Shopping Iguatemi, por favor." Rodrigo sentiu o coração acelerar. Era a primeira vez em 5 anos de casamento que dirigia para a própria esposa, sem que ela soubesse quem ele era. O empresário de 40 anos, dono de uma fortuna de 200 milhões de reais, havia criado um perfil falso no aplicativo, apenas para descobrir se Sofia estava traindo ele. Há 3 meses vinha notando comportamentos estranhos. Sofia saía de casa sempre nos mesmos horários, alegando encontros com amigas ou sessões de terapia, mas sempre voltava com uma expressão misteriosa, como se guardasse um segredo gigantesco. "Está chovendo muito hoje", Sofia comentou, olhando pela janela. "Está sim, senhora. Dia difícil para dirigir." Rodrigo observou a esposa pelo retrovisor. Mesmo aos 35 anos, Sofia continuava deslumbrante. Cabelos loiros lisos, pele perfeita, roupas simples, mas elegantes. Quando se conheceram, ela trabalhava como recepcionista em uma clínica médica. Rodrigo se apaixonou imediatamente pela simplicidade dela, tão diferente das mulheres interesseiras que sempre o cercavam. "Senhor motorista", Sofia disse de repente, "posso fazer uma ligação particular? É sobre negócios." "À vontade, senhora." Sofia discou um número e começou a falar em inglês. Rodrigo franziu a testa. Não sabia que a esposa falava inglês fluentemente. "Yes, I understand the quarterly reports show a 15% increase in the Asian market," ela dizia com sotaque perfeito. "But I want to focus on the European expansion. Schedule a meeting with the board for tomorrow morning." Rodrigo quase perdeu o controle do volante. Que reunião era essa? Que relatórios? Sofia nunca havia mencionado trabalhar com o mercado internacional. A ligação durou 20 minutos. Sofia falou sobre investimentos de milhões de dólares, aquisições de empresas, estratégias de expansão global, tudo em um inglês técnico que Rodrigo, mesmo sendo empresário bem-sucedido, tinha dificuldade para acompanhar. Quando chegaram ao shopping, Sofia pagou a corrida e saiu sem olhar para trás. Rodrigo ficou no estacionamento, observando onde ela ia. Para sua surpresa, Sofia não entrou no shopping. Atravessou a rua e entrou em um prédio comercial de alto padrão. Rodrigo estacionou e observou. 15 minutos depois, Sofia saiu do prédio acompanhada de 3 homens de terno caríssimo. Todos a tratavam com extremo respeito, quase reverência. Um deles segurava uma pasta de couro que parecia custar mais que o carro alugado de Rodrigo. Na segunda corrida, 3 dias depois, Sofia pediu para ir ao aeroporto internacional. "Viagem de negócios?" Rodrigo perguntou, tentando soar casual. "Sempre", Sofia respondeu, já digitando furiosamente no celular. Durante o trajeto, Sofia atendeu 5 ligações. 2 em francês, uma em espanhol, uma em mandarim e uma em alemão. Rodrigo ficou boquiaberto. A mulher com quem era casado há 5 anos falava 6 idiomas fluentemente? "Desculpe as ligações", Sofia disse quando desligou o último telefone. Quando se administra negócios em 23 países, não há horário para descansar. 23 países? Rodrigo quase gritou. "Desculpe, estou falando demais. É que raramente encontro motoristas que não fofocam sobre os passageiros." Rodrigo engoliu em seco. "A senhora deve ter uma empresa muito grande." Sofia riu. "Maior do que imagina." No aeroporto, Rodrigo viu Sofia sendo recebida por um homem alto de terno impecável, que a tratava como se ela fosse royalty. Eles entraram em uma limusine que custava mais que a casa onde Rodrigo havia crescido. Na terceira corrida, Sofia pediu para ir a um restaurante nos Jardins. "Conhece o Fasano?" ela perguntou. Rodrigo conhecia. Era um dos restaurantes mais caros de São Paulo. Uma refeição ali custava mais que o salário mensal de muitos brasileiros. "Já ouvi falar, senhora. Lugar fino."
Vou encontrar alguns sócios para discutir a aquisição de uma cadeia hoteleira na Europa. Aquisição de hotéis na Europa? Rodrigo estava ficando cada vez mais confuso. No restaurante, Sofia foi recebida pelo próprio chefe, que a cumprimentou em italiano. Rodrigo ficou observando de longe. Sua esposa não estava ali como cliente comum. Ela claramente era uma VIP, tratada com o tipo de deferência reservada apenas para pessoas extremamente poderosas. Durante o jantar, Rodrigo viu Sofia conversando com 3 homens mais velhos. Reconheceu um deles. Era o presidente de uma das maiores construtoras do Brasil, homem com patrimônio na casa dos bilhões. Quando Sofia saiu do restaurante, parecia diferente, mais imponente, mais segura, como se tivesse acabado de fechar um negócio de centenas de milhões. Na quarta corrida, Rodrigo decidiu ser mais direto. A senhora trabalha com que ramo, se me permite perguntar? Sofia hesitou por um momento. Investimentos, mercado imobiliário internacional. Deve ser muito bem-sucedida. Tenho tido sorte. Sorte? Rodrigo estava começando a suspeitar que não se tratava apenas de sorte. Naquela corrida, Sofia atendeu uma ligação que fez Rodrigo quase bater o carro. Sim, eu autorizo a transferência de 500 milhões de euros para a conta de Londres. Ela dizia calmamente. E quero que a equipe jurídica finalize a documentação da compra até sexta-feira. 500 milhões de euros? Rodrigo fez o cálculo rapidamente na cabeça. Era mais de 3 bilhões de reais. Sua esposa estava autorizando uma transferência maior que todo o seu patrimônio. Quando chegaram ao destino, um banco privado que atendia apenas clientes com patrimônio acima de 100 milhões de reais, Sofia foi recebida pelo próprio gerente-geral, que a acompanhou pessoalmente até o andar executivo. Rodrigo ficou no carro, em choque total. Quem era sua esposa realmente? Na quinta corrida, Sofia pediu para ir à sua própria casa. Conhece esse bairro? Ela perguntou quando entraram no condomínio onde moravam. Já trouxe alguns passageiros aqui, Rodrigo mentiu. É um bairro caro. Só gente muito rica mora aqui. A senhora mora aqui? Sofia riu. Moro. Meu marido é empresário. Tem uma fortuna considerável. Rodrigo sentiu uma pontada de orgulho misturada com confusão. Ele deve ser muito bem-sucedido. 200 milhões de reais de patrimônio. Para os padrões brasileiros é muito dinheiro. Para os padrões brasileiros? O jeito como Sofia falou fez parecer que 200 milhões era pouco dinheiro. E a senhora também trabalha? Sofia ficou em silêncio por um longo momento. Trabalho, mas meu marido não sabe exatamente o que faço. Por quê? Porque se ele soubesse, nosso casamento mudaria completamente. Rodrigo sentiu o coração acelerar. Mudaria como? Ele se casou comigo achando que era mais rico, mais poderoso, mais bem-sucedido. Se descobrisse a verdade sobre mim, se sentiria diminuído. Que verdade? Sofia suspirou profundamente. Que eu sou mais rica que ele. Muito mais rica. Rodrigo quase perdeu o controle do volante. Como assim? Meu marido tem 200 milhões. Eu tenho 50 bilhões. O carro derrapou ligeiramente. Rodrigo tentou manter a compostura, mas estava em estado de choque total. 50 bilhões de reais. Sua esposa era 250 vezes mais rica que ele. 50 bilhões? Ele conseguiu perguntar. Herança de família. Meu pai construiu um império empresarial internacional. Quando morreu, há 7 anos, herdei tudo. Sou dona de empresas em 23 países, 10 cadeias hoteleiras, 15 construtoras, uma companhia aérea e participação acionária em mais de 100 empresas. Rodrigo estava dirigindo no piloto automático, completamente atordoado. Mas por que esconde isso do seu marido? Porque quero saber se ele me ama de verdade. Se me amaria sendo pobre, se me amaria sem ser o homem rico da relação. E ama? Sofia ficou em silêncio. Não sei. Há 5 anos finjo ser uma mulher simples. Deixo ele pagar todas as contas, dar mesada para mim se sentir o provedor da família. Mas não sei se ele me amaria se descobrisse que eu sou mais poderosa que ele. Rodrigo estacionou em frente à casa deles, com as mãos tremendo. A senhora vai descobrir um dia. Vou, em breve, porque cansei de mentir, e porque quero saber se meu casamento é baseado em amor verdadeiro
ou no ego masculino dele. Sofia pagou a corrida e saiu do carro. Rodrigo ficou ali sentado, vendo a esposa entrar na casa que ele achava que havia comprado com o próprio dinheiro, descobrindo que ela provavelmente poderia comprar 1000 casas iguais sem nem notar a diferença no saldo bancário. Naquela noite, Rodrigo não conseguiu dormir. Observou Sofia preparando o jantar, arrumando a casa, cuidando dele como sempre fazia, mas agora sabia que tudo era uma encenação. Sua esposa era uma das mulheres mais ricas e poderosas do mundo, fingindo ser uma dona de casa simples. Como foi seu dia? Sofia perguntou durante o jantar. Normal, Rodrigo mentiu. E o seu? Encontrei umas amigas para conversar. Nada demais. Mentira. Ela havia fechado a compra de uma rede hoteleira na França por 300 milhões de euros. Sofia, Rodrigo disse de repente, posso te fazer uma pergunta? Claro. Se eu fosse mais pobre que você, ainda me amaria. Sofia quase derrubou o copo de vinho. Que pergunta estranha. Por que está perguntando isso? Curiosidade. Digamos que você descobrisse que tem mais dinheiro que eu. Muito mais. Mudaria alguma coisa? Sofia o olhou intensamente. Rodrigo, o que importa no nosso casamento não é dinheiro. É amor, companheirismo, respeito mútuo. Mas e se você fosse mais rica? E se fosse você quem sustentasse a família? Isso te incomodaria? Rodrigo pensou na pergunta. Incomodaria? Seu ego masculino estava ferido só de imaginar. Não sei, ele admitiu. Talvez. Sofia assentiu tristemente. É o que eu imaginava. O que quer dizer? Nada. Esquece. Mas Rodrigo não conseguia esquecer. Naquela noite, ficou pensando em tudo que havia descoberto. Sofia falava 6 idiomas. Administrava negócios em 23 países. Tinha um patrimônio de 50 bilhões de reais. Era tratada com reverência por homens que ele respeitava como grandes empresários. E ele? Ele era apenas um empresário bem-sucedido de São Paulo, com uma fortuna que era migalha comparada ao império da esposa. No dia seguinte, Rodrigo cancelou todas as reuniões e foi procurar informações sobre a família de Sofia. O que descobriu o deixou ainda mais chocado. O pai de Sofia, Antônio Montenegro, havia sido um dos homens mais ricos da América Latina. Dono da Montenegro Holdings, conglomerado empresarial com sede em 17 países. Quando morreu, deixou tudo para a única filha, Sofia Montenegro. Não Sofia Santana, como ela se apresentava desde o casamento. Rodrigo descobriu que existiam artigos sobre Sofia em revistas internacionais de negócios. Ela era considerada uma das empresárias mais influentes do mundo, apesar de manter um perfil extremamente discreto. Em um artigo da Forbes de 2 anos atrás, Sofia estava listada como a 10ª mulher mais rica do mundo. A revista especulava sobre sua vida pessoal, mencionando que ela era casada com um empresário brasileiro não identificado. Empresário brasileiro não identificado. Era assim que a imprensa internacional se referia a ele. Rodrigo se sentiu humilhado e confuso ao mesmo tempo. Na sexta corrida, resolveu confrontar Sofia indiretamente. Senhora, ele disse quando ela entrou no carro, ontem vi uma reportagem sobre uma empresária brasileira muito rica, Sofia Montenegro. A senhora conhece? Sofia ficou tensa imediatamente. Por que pergunta? Curiosidade. Dizem que ela é uma das mulheres mais ricas do mundo, mas ninguém sabe muito sobre a vida pessoal dela. E daí? Será que ela é feliz? Com tanto dinheiro, tanto poder, será que tem uma vida normal? Sofia ficou em silêncio por vários minutos. Acredito que tenha os mesmos problemas que qualquer pessoa, ela disse finalmente. Dinheiro não compra amor verdadeiro, nem confiança, nem honestidade. Mas facilita a vida, não é? Facilita algumas coisas, complica outras. Quando você tem muito dinheiro, nunca sabe se as pessoas gostam de você ou da sua conta bancária. Mesmo o marido? Sofia o olhou pelo retrovisor. Principalmente o marido. Rodrigo sentiu que ela estava falando diretamente com ele. A senhora acha que ela devia contar a verdade para o marido? Deveria, mas tem medo. Medo de quê? De descobrir que o casamento dela é uma mentira,
que o marido se casou com ela pensando que era superior financeiramente e que não conseguiria lidar com a realidade. Rodrigo estacionou o carro numa rua tranquila e se virou para Sofia. E se eu dissesse que sei exatamente quem você é, Sofia Montenegro? O rosto de Sofia empalideceu completamente. Como assim? Rodrigo tirou o boné e óculos escuros. Rodrigo! Sofia sussurrou em choque total. Oi, amor. Há quanto tempo você sabe que sou eu dirigindo? Sofia começou a chorar. Desde a primeira corrida, você acha que não reconheceria a voz do meu próprio marido? E por que não falou nada? Porque pensei que fosse um teste. Pensei que você soubesse quem eu sou e estivesse testando se eu contaria a verdade. Rodrigo saiu do banco da frente e sentou ao lado de Sofia no banco de trás. Sofia, por que mentiu para mim durante 5 anos? Pelo mesmo motivo que você se disfarçou de motorista de Uber para me seguir, porque estávamos testando um ao outro. Testando o quê? Se nosso amor é real, se você me amaria sendo mais pobre que eu, se eu te amaria mesmo, você tentando me controlar. Rodrigo ficou confuso. Controlar? Rodrigo, você me seguiu disfarçado porque desconfiava que eu estava traindo você. Isso não é amor, é possessividade. Rodrigo abaixou a cabeça, reconhecendo a verdade. E você mentiu sobre quem é, porque não confia em mim. Exato. Ficaram em silêncio por vários minutos. Sofia, Rodrigo disse finalmente, eu te amo. Amo desde o primeiro dia que te conheci. Não me importa se você tem 50 bilhões ou 50 reais. Importa sim, Rodrigo. Seu ego não vai conseguir lidar com o fato de que sua esposa é mais rica e poderosa que você. Como pode ter certeza? Porque conheço homens como você, que definem valor próprio pela conta bancária, que precisam se sentir superiores para amar. A acusação doeu porque tinha um fundo de verdade. E se eu provar que mudei? Como? Rodrigo pensou por um momento. E se eu continuar dirigindo o Uber? Não por investigação, mas por escolha. Para aprender humildade. Para entender como é trabalhar de verdade. Sofia o olhou surpresa. E se você assumir quem realmente é? Parar de fingir ser dona de casa e voltar a dirigir seus negócios abertamente? Você conseguiria lidar com isso? Com jornalistas perguntando como é ser o marido de Sofia Montenegro? Com pessoas sussurrando que você se casou com ela por interesse? Rodrigo respirou fundo. Não sei, mas quero tentar. Sofia pegou a mão dele. Rodrigo, posso te contar um segredo? Claro. Eu me apaixonei por você não apesar de você ser ambicioso e determinado, mas por causa disso. Vi em você a mesma garra que meu pai tinha, a mesma vontade de vencer. Mesmo? Mesmo. Seu sucesso me impressionou, porque sei como é difícil construir uma fortuna do zero. Eu herdei a minha, você conquistou a sua. Rodrigo sentiu uma onda de alívio. Sofia, posso te fazer uma proposta? Que proposta? Vamos recomeçar. Sem mentiras, sem disfarces, sem testes. Eu como Rodrigo Santana, empresário de 200 milhões. Você como Sofia Montenegro, empresária de 50 bilhões. E vamos ver se conseguimos construir um casamento baseado em honestidade total. Sofia sorriu pela primeira vez em semanas. Aceito a proposta, mas com uma condição. Qual? Vou continuar dirigindo o Uber nas horas vagas, não para te seguir, mas porque aprendi uma coisa importante. Conhecer pessoas de todas as classes sociais me fez uma pessoa melhor. E eu vou voltar a trabalhar abertamente. Chega de fingir ser dona de casa. Quero que você veja a mulher que realmente sou. Rodrigo beijou Sofia pela primeira vez desde que havia descoberto a verdade. Te amo, Sofia Montenegro. Te amo, Rodrigo Santana. 6 meses depois, Rodrigo estava dirigindo seu Uber quando recebeu uma ligação. Amor, Sofia disse do outro lado da linha. Acabei de fechar a compra da rede hoteleira nos Estados Unidos. 500 milhões de dólares. Parabéns! E eu acabei de receber 5 estrelas de um passageiro que disse que nunca tinha encontrado um motorista tão gentil. Sofia riu. Estou orgulhosa de você. E eu estou orgulhoso de você. Rodrigo? Sim? Obrigada por ter me seguido disfarçado de Uber. Por quê?
porque foi assim que descobrimos que nosso amor é maior que nosso orgulho. Rodrigo sorriu, aceitando uma nova corrida no aplicativo. Sofia? Sim? Obrigado por ter fingido ser pobre durante 5 anos. Por quê? Porque foi assim que aprendi que o valor de uma pessoa não está na conta bancária. E enquanto dirigia pelas ruas de São Paulo, levando um passageiro para o aeroporto, Rodrigo pensou em como o casamento deles havia se transformado. Não eram mais o empresário rico e a esposa dependente. Eram 2 sócios da vida, cada um contribuindo com seus talentos únicos para uma parceria baseada em honestidade, respeito e amor verdadeiro. O disfarce havia revelado a verdade. A mentira havia levado à honestidade. E o teste do amor havia provado que alguns sentimentos são maiores que o dinheiro, o orgulho e o medo. Sofia Montenegro e Rodrigo Santana finalmente tinham um casamento de verdade.